Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso, na profissão, este é o seu lugar. Depois de um longo período, o FECcast volta com uma participação muito especial e em uma data também muito especial para todos nós, engenheiros químicos. Em 20 de setembro, comemoramos o Dia do Engenheiro Químico, esse herói anônimo que está presente em praticamente todos os produtos do nosso cotidiano. A engenharia química é uma área do conhecimento ligada à transformação, de matéria-prima a produto, da pesquisa aos grandes processos industriais, do aluno ingressante ao engenheiro formado. O meu convidado hoje é um grande exemplo de atuação profissional em todas essas vertentes. Engenheiro há mais de 45 anos e com 28 anos de FEC e muitas histórias para contar, e em particular nessa data em que se aproxima da sua aposentadoria. Tive o privilégio de ser seu aluno na primeira disciplina do nosso curso e aprender um pouco do que é ser engenheiro químico com você. E é uma grande alegria, e com grande alegria, que eu dou as boas-vindas nesse podcast ao professor Antônio Carlos Luz Lisboa, ou apenas professor Lisboa. Lisboa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conceder essa entrevista para nós. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de estar aqui. Não é a primeira vez que a gente está nessa posição, né, de podermos conversar aí sobre a engenharia química, a engenharia de processo. Vamos falar sobre isso durante a nossa convivência aí de uma hora, né? E de modo que estou à disposição aí para começarmos a conversa. Legal, muito obrigado, Lisboa. Lisboa, eu queria começar que você contasse um pouquinho para nós, um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre a sua história. Você já disse que não é a primeira vez que você vem ao nosso programa, né, que vai ser entrevistado, mas para muitos dos nossos alunos é o primeiro contato que eles vão ter com você. Então, que você contasse um pouquinho para nós sobre a sua história. Muito bem. Tudo começou em fevereiro de 1973, quando eu entrei na Escola de Química da UFRJ, né? Apesar de ser escola de Química, é de fato a Faculdade de Engenharia Química da UFRJ, para começar o curso de graduação de Engenharia Química, que demorou 5 anos, né? Eu tive muitos problemas no início do curso, falta de afinidade, falta de sincronização entre o ensino e as minhas expectativas, que na época eram muito, vamos dizer, ignorantes ainda do que era o assunto de engenharia química, né? Bom, no final do curso, eu tive a oportunidade de fazer o concurso para a Petrobras e passei. Então, meu último ano, o 5º ano, foi em convênio com a Petrobras, uma joint venture, né, entre a Petrobras e a Escola de Química. Havia uma sala na Escola de Química que era da Petrobras, e ali ocorria o curso de Engenharia de Processamento para quem estava ainda fazendo a graduação. Eu fiz o curso e fui admitido na empresa, e na época o mundo, né, e também a Petrobras estavam envolvidos aí com o assunto energias alternativas, e o Brasil tem ainda, né, uma grande reserva de xisto, e eu comecei a trabalhar com processamento de xisto, que me acompanhou aí durante toda a minha vida profissional, né? Foram anos muito interessantes na Petrobras, divididos entre o CENPES, Centro de Pesquisas da empresa, e o Departamento Industrial, no caso, a usina de xisto, lá em São Mateus do Sul, e eu fiquei na Petrobras 15 anos. Depois começou a me dar um comichão, e eu, apesar de estar bem situado, né, na empresa, já estava com 35 anos, já tinha uma posição boa na empresa, né? Eu era engenheiro sênior, e na época eu estava morando em São Mateus do Sul, uma cidadezinha lá do Sul Maravilha, né? Dito Sul Maravilha.
E o comichão me fez sair da empresa e, por meio de uma bolsa do CNPq, ir para o Canadá, especificamente para a The University of British Columbia, em Vancouver, uma cidade lindíssima, onde eu fiquei 5 anos e 8 meses, muito mais do que o necessário, fazendo meu doutorado. E, ao terminar o doutorado, devido a um relacionamento já de longa data com a Unicamp, eu fui admitido na Unicamp, onde fiquei esses últimos 28 anos. Então, esse é o meu histórico. Legal. E você, como você contou, né, para nós, já conta isso em todas as vezes que a gente conversa, sobre essas dificuldades que você teve no começo do curso, e que a gente vê muito dos nossos alunos também tendo essas dificuldades, né? Queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essa dificuldade, e especialmente sobre a persistência, né? Apesar de ter uma dificuldade no início, você persistiu, você insistiu, e creio eu, né, que você tenha tido aí uma boa, eh, um bom relacionamento com o curso. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais para nós. Muito bem, eu entrei na escola de Química e, como deve acontecer com todo mundo, ou quase todo mundo que faz engenharia química, com conhecimento muito pequeno do que era a vida de engenheiro químico. Né? Eu vinha de uma família de médicos, bisavô médico, avô médico, pai médico, e eu cresci com aquela ideia que eu ia ser médico também, né? Seguindo o curso normal aí do nosso DNA. Né? Mas no ensino médio, que naquela época chamava-se científico, o mundo se abriu para mim e eu resolvi investir na tal da engenharia química. E, começando o curso, aqueles primeiros semestres, né, física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1, 2, 3 e 4, química orgânica 1, 2, 3, etc., etc., aquilo me causou assim um aborrecimento muito grande. E eu, claro, eu era o aluno na escola de química, né, que tinha um vestibular difícil para entrar, eu tinha conseguido entrar. Então, evidentemente que eu pensava que eu era o errado. Então, no quarto semestre, foi dia 15 de setembro de 75, né, de 74, na verdade, eu tomei a decisão de abandonar o curso, mas abandonar mantendo alguma ligação. E essa ligação foi... eu tranquei 4 disciplinas e fiquei fazendo só cálculo 4 e química orgânica 4. Né? E foi muito difícil, foi um tempo muito difícil para mim, porque eu fiquei sem chão. Né? E fiquei sem chão uns meses. Na época, a minha família morava em Brasília e eu estava no Rio, então eu voltei para Brasília. Daí eu dizer que eu abandonei o curso, né? Porque eu fui fazer só as provas lá no Rio. Né? Mas naquela época a gente não tinha SAI, não tinha nada que pudesse ajudar. Né? Minha mãe falava assim, você está com um problema? Põe a cabeça aí no meio das mãos e pensa. A ajuda psicológica era essa. Né? Então, eu pus a minha cabeça assim, no meio das mãos e fui pensar. E conversei muito com meu pai, né? Ajudou muito ter uma família, né? que me absorveu naquele período. Eu fiquei de 15 de setembro até final de fevereiro, né? Em casa. E eu entendi um pouquinho da relação entre a minha ansiedade, a minha expectativa com o curso, e o que a escola podia oferecer. Então, eu vislumbrei uma luz no fim do túnel, porque eu entendi que
a agenda, vamos dizer assim, da escola era um pouco diferente da minha agenda. É uma realidade que me acompanhou durante toda a vida profissional e existe até hoje, né, uma dicotomia aí entre o que eu entendo que seja engenharia de processo e o que a maioria das escolas ensinam, né, dentro de cursos de engenharia química. Né? Mas, pondo a cabeça no lugar, eu voltei com uma bagunça, né? Vocês podem imaginar, porque aí eu não estava mais na minha turma, e consegui terminar o curso. Eu sempre fui meio Caxias, né? Apesar de toda a dificuldade, eu não faltava aula, não punha culpa no professor, na escola, na instituição, nada disso. Então, consegui terminar o curso e tive a oportunidade de fazer o curso da Petrobras no último ano, que foi como se encontrasse a luz no fim do túnel, né? Porque aí eu tive uma demonstração, de fato, que era possível uma escola ensinar engenharia química de uma outra forma, que era a forma que eu estava tendo naquele momento ali no quinto ano. Nossa, eu trabalhava, não vou dizer estudava, porque no curso da Petrobras a gente trabalha, né? Já era mais o problem-based learning, né? já se aplicava isso lá, que é uma coisa inerente ao ensino de engenharia. E eu chegava em casa depois de 7 horas de trabalho e ainda queria trabalhar, ainda tinha gás para trabalhar. E só não fazia porque eu tinha consciência que eu tinha que descansar e tal, mas eu não estava estressado mentalmente, né? Estava cansado fisicamente. E aí terminou o curso, entrei na empresa e foi só festa a partir daí. Muito legal essa comparação que você faz com o que hoje a gente fala, né, de ensino ativo, de PBL, né, o Problem Based Learning ou Project Based Learning. Isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, para você o fator motivador para persistir no curso e se tornar depois então engenheiro foi essa maior proximidade com o problema, né, a parte prática da engenharia, né? Sem dúvida, né? Uma questão também que eu julgo importante, né, que é problemática no meio acadêmico, é o enfoque dado por professores, né, que têm já tiveram a oportunidade de ter uma trajetória exercendo a profissão. Então, na Petrobras, nós tínhamos éramos um grupo de 100 divididos em 2 cursos, né? Tinha o curso de engenharia de processamento, que era o que eu fazia, e tinha o curso de engenharia petroquímica. Então, 50 alunos em cada curso, e basicamente, isso que eu queria chamar a atenção, 4 professores, né? 4 professores cuidavam dos 2 cursos, e isso durante um ano, com um curso de 1.200 horas. 1.200 horas foram dadas em um ano, né? Os cursos normais hoje têm que ter em torno de 3.600 horas e são obrigados a ocupar 5 anos. Né? Então, é bem possível dar um curso de 3.600 em 3 anos, né? pela relação. Ou então dar um curso de menos horas até, porque o curso da Petrobras foi um curso completo de engenharia de processo, sem a parte básica, né? Não tinha aula de física, química, embora esses assuntos estivessem embutidos nas disciplinas de engenharia química, né? Então, foi um ano, assim, para mim, fantástico. O primeiro ano também de trabalho, eu escolhi ficar no CEMPS, que era no Rio de Janeiro, mas eu passei um ano na usina de xisto em São Mateus do Sul. Quem não ia diretamente, quem saía do curso, concluía o curso, e não ia diretamente para um órgão operacional, para uma refinaria, vamos dizer assim,
ia para o departamento comercial, para o CEGEM, Serviço de Engenharia, para do TIL, Divisão de Utilidade, enfim, Petrobras Internacional, ia para o SEMPES, para a SUPEM, Superintendência de Engenharia Básica. Tinha que ficar um ano com a mão na massa, né? Tinha que ir para um órgão operacional. Então, eu fui para a usina de xisto. Então, de fato, a minha formação eu devo a esse ano de curso de engenharia de processamento, em sala de aula, com o enfoque que eu recebi, e esse ano que eu passei, esse primeiro ano, né, na atividade, né, podendo acariciar uma bomba, né, essa mão no compressor, né, enfim, entrar no equipamento na época da manutenção, ver um trocador de calor sem o isolamento, né? Ver o feixe, como é que era, ir lá na oficina. Foi um ano fantástico. Eu acho que para o engenheiro nada melhor do que ver o equipamento, né? Próximo, aberto. Eu também, quando fiz o estágio lá na Ródia e vi uma coluna de destilação aberta, para mim aquilo foi inacreditável, né? Como é que aquilo que a gente calcula no papelzinho, né, no caderno, se transforma num equipamento tão grande e tudo funciona e tudo os fenômenos funcionam, né, de fato, e a gente consegue separar os componentes, né? Eu acho que essa maravilha do engenheiro, que quando ele sai da escola, né, da academia ou da universidade, e começa a ter esse contato com o mercado de trabalho, começa a ter esse contato com os grandes equipamentos, com tudo aquilo que durante as nossas aulas está ali desenhado na lousa, desenhado no livro, e agora a gente vê isso como equipamentos, né? Eu acho que essa transição é maravilhosa, né, Lisboa? Hoje ajuda Lisboa, muito a internet, né? Que exatamente. você tem vídeos e, enfim, que na época não tinha, né? Mas mesmo assim, né, continua sendo, apesar de ter os vídeos 3D, continuam sendo assim, abstratos, né? Não é uma coisa tão concreta quanto você entrar numa fábrica, olhar para aquela coluna de destilação, para aquele trocador de calor aberto, o recheio de um reator, é completamente diferente, né, do que quando você realmente começa a ter essa experiência profissional. Então, eu acho que esse é um fator motivador muito grande. Infelizmente, né, a gente até no novo desenho do curso também, a gente só vai ter essas experiências um pouco mais adiante. Mas isso é natural, porque para você entrar numa fábrica e começar a trabalhar, precisa ter o básico do básico da engenharia, né, pelo menos, para poder ter um bom aproveitamento daquilo que você vai fazer na fábrica. Mas agora, explorando um pouquinho mais aí, antes da sua chegada na Unicamp, né, durante o período que você ficou na Petrobras, algum projeto que você se lembra de ter trabalhado que foi assim muito importante para você ou para a empresa, alguma coisa que você poderia destacar o seu trabalho lá na Petrobras, que depois você trouxe esse conhecimento para suas aulas aqui para a academia? Essa é uma resposta muito fácil de responder, porque houve um assunto que me acompanhou durante muito tempo na Petrobras, né? E seria para mim ou foi para mim a cereja do bolo, né? Eu entrei na área de xisto, de processamento de xisto, devido à época. Quando eu entrei na Petrobras, o preço do barril foi de 2 para 12 dólares. Quando eu comecei comecei o curso de graduação, né, em 1973, foi de 2 para 12. E quando eu terminei, em 77, foi de 12 para 35. Né? Foi o chamado... Foi a época do choque do petróleo. Aí o mundo acordou para uma época, não tem mais petróleo barato. Né? E aí as fontes alternativas começaram a ter vez. Né? No Brasil, começou o pró-álcool, e a Petrobras já tinha um pé no processamento de xisto. O Brasil tem a segunda reserva mundial de xisto, sabia-se disso na época, já havia um desenvolvimento na empresa dessa tecnologia. Quando a Petrobras foi criada,
que foi um ano antes de eu nascer, já tinha uma iniciativa de processamento de xisto em Tremembé, né, a CIXB, Companhia da Industrialização do Xisto Brasileiro. E a Petrobras encampou aquilo e continuou os estudos em São Mateus do Sul, né, que fica a 140 quilômetros de Curitiba. Criou-se uma superintendência, né, um órgão operacional, e foi um esforço magnífico da engenharia brasileira o desenvolvimento do processo Petro-6. Os americanos achavam que era a 6ª versão do processo Petro-6, mas Petro é Petrobras e 6 era a Superintendência da Industrialização do Xisto. Né? Era 6, né? Então, foi onde eu fiz o meu primeiro ano, né? Onde eu estive trabalhando no meu primeiro ano na empresa. Então, a minha área era o xisto. Mas eu estava no CENPES, e o meu cliente, o CENPES tinha clientes cativos, né? A gente não podia ter o cliente que quisesse, os clientes eram todos os órgãos operacionais. Então, nós trabalhávamos, eu trabalhava no setor de processos especiais, trabalhava para a SIX. E a SIX tinha um processo em leito móvel, e como todo processo de leito móvel, ele trabalha com uma faixa de distribuição granulométrica estreita, né, para evitar o channeling, né, os caminhos preferenciais. Mas o britador não sabia disso, né, ninguém tinha conversado com o britador para ele não gerar uma fração de finos abaixo de 1/4 de polegada, né, 6 milímetros. Isso não podia entrar na retorta de jeito nenhum. Então, era um rejeito. O refúgio é aquilo que é mandado para o lixo lá no final, né? E o rejeito é o que é mandado para o lixo no início, né? Ele nem participa do processo. Então, havia montanhas de fino de xisto disponíveis, e eu entrei nesse nicho, né? de estudar um processo, uma técnica de contato gás sólido que pudesse processar os finos de xisto, ou pirólise, ou combustão, ou gasificação, o que fosse. E aí apareceu o leito de jorro na minha vida, né, que a gente ensina em operação OP1. Né? Então, no CENPES, nós começamos com um equipamento de 7 centímetros, né, uma brincadeira, né, com 80 centímetros de diâmetro, mas com ensaios a frio também, era uma diversão aquilo. Mas, com o tempo, aquilo precisou crescer e migrou para uma unidade que veio a ter uma estrutura até industrial, com 5 andares, né? Um reator de 30 centímetros de diâmetro, 1,5 metro de altura, e isso me levou a São Mateus do Sul, inicialmente, para acompanhar a montagem, depois a pré-operação, os testes iniciais, e depois voltar para o Rio, mas eu acabei me transferindo para lá, né? Eu estava tão abraçado com o reator de chumbo que havia um consenso. Abraçar o reator realmente... Foi assim, eu não largo. Mas isso foram anos, né? Eu participava nos congressos, que era dos particuleiros, né? Que era o ENEMP, Encontro sobre Escoamento e Meios Porosos, que hoje é Congresso sobre Meios Porosos, porque o xisto, como sólido, né? Ele forma um meio poroso também. Então, foi assim, uma época espetacular. E o dia que nós partimos essa planta era um processo que fazia pirólise com combustão parcial. Isso era uma coisa que ninguém podia falar lá na usina de xisto. O processo que existia, o Petro-6, totalmente atmosfera inerte. Um cuidado danado para não entrar uma molécula de oxigênio lá dentro do reator, né? Que ele explodia.
E nós sempre chegávamos com um processo que ia entrar 21% de oxigênio, né? Montada a unidade, né? Pronta para partir. Eu esperei um sábado à tarde, não tinha engenheiro na usina, né? Só tinha meus amiguinhos operadores. Eu pensei, Olha lá, hein? Essa história é inédita. Para funcionar. Essa história é inédita, essa eu não conhecia. E não tem como você fazer devagarzinho. Né? Você tem que ligar tudo, tem que ligar a injeção de sólido, né? Tinha um silo lá em cima, um transportador tinha o parafuso jogando o xisto dentro do reator, e embaixo, no vértice do cônode, entrava ar a 400 graus. Aquilo ali ia sair igual um foguete, né? Já tinha a forma até de um foguete. E foi uma maravilha. Nós acabamos fazendo 21 testes em várias condições e corridas assim de 10 horas, de 20 horas, né? E claro que quando começava eu não largava aquilo, né? Ficava ali, e a unidade não era muito automatizada naquela época, você tinha um painel simples de indicadores e precisasse mexer alguma coisa, você tinha que correr lá no segundo andar, pôr a mão na válvula e tal. E foi uma época assim, de muita realização profissional, né? Porque eu, como membro da equipe do SEMPS, né, eu apostava muito no processo. Né? E foi esse processo que acabou me levando ao Canadá depois, né? Porque eu fui lá antes de haver um investimento nessa unidade, que foi um investimento assim, de nível industrial, embora para xisto tenha sido já uma unidade piloto, né, de jorro, acharam por bem eu ir lá no Canadá e conversar com a pessoa que operava o único leito em jorro que existia no mundo, a alta temperatura para gasificação de carvão. É um processo semelhante. E aí eu fui, fiquei 15 dias, gostei muito da viagem e recebi a bênção, né, dos papas lá, que eles disseram, não, isso aí vai funcionar sim, vai funcionar. E na mesma viagem eu vi a expectativa, a possibilidade de voltar lá até para um doutorado, né, porque eu já tinha terminado meu mestrado. Esse é outro assunto interessante aí, né, que eu fiz o mestrado e a companhia que eu trabalho nunca soube, né? Eu estava fazendo mestrado. Essa história é boa, essa história seria legal para você contar também. Hoje nós estamos contando as histórias não contadas do Lisboa. Vamos lá. As histórias secretas. Não, o mestrado, porque eu sempre tive, apesar da minha briga no início, né, eu não vou dizer briga, né, da minha situação, da minha incompatibilidade com a escola, eu nunca tive aversão à instituição, nem aos professores. Né? Eu sabia que existia um problema, mas eu não culpava ninguém. Então, quando eu fui para a indústria, eu mantive um relacionamento com o meio acadêmico, né, com o pessoal, com meus ex-professores da COP, devido à proximidade do SEMPS com a COP, que é mais ou menos um quilômetro, né, entre seria a FEC do RU. Então, eu assistia às defesas de tese, sabe, que eu recebia os avisos, eu ia lá, participava e tal. E aí, bom, eu comecei a trabalhar em 77, né, final de 77, e no início de 82, eu comecei meu mestrado. Eu falei com o meu chefe, olha, estou pensando em fazer mestrado. Isso não existia no SEMPS, né? Se imaginar, né, que um laboratório, né, um centro de pesquisa de uma Petrobras, não tinha
mestres, nem doutores, então. E não vou dizer que era mal visto, mas não era entendido como uma necessidade. Então, não fazia parte do desenvolvimento de recursos humanos o investimento orientado, sugerido pela administração da empresa. Não existia isso. Mas, como eu frequentava o meio acadêmico, eu vislumbrava possibilidades. E aí eu falei com o meu chefe, olha, eu estou pensando em fazer um mestrado. Ele falou, mas o que isso significa? Eu falei assim, não, eu vou fazer devagarzinho. Eu saio daqui 10 minutos antes da aula, assisto a aula e volto. E vou tocando. Aí eu me lembro até o jeito que falou assim, é como se você fosse na biblioteca aqui em cima, no andar de cima ficava a biblioteca, né, do SEMPES. Você é como se eu fosse na biblioteca e ficasse lá 1 hora, 1 hora e meia e volta. Não, então vai tocando. E assim eu fiz o meu mestrado. Eu tirava férias em março, na Petrobras, não é? Que era o mês do início do semestre letivo. Fiz os créditos em 4 semestres, devagarzinho. Terminado a obtenção dos créditos, a tese foi extremamente fácil, porque eu fui fazer no SEMPES, né? Eu tinha equipamento, mas eu não tinha pressa nenhuma, então passaram-se 3 anos. Aí, faltando praticamente 1 mês para vencer o prazo, né? Como é que chama isso? O tempo de... Integralização? Integralização. Né? Aí eu combinei com o meu orientador e nós tínhamos uma proximidade física, né, que ele morava de um lado do morro, eu morava do outro lado do morro, né, que era o Morro Dois Irmãos. Ali. Ele morava no Leblon, eu morava em São Conrado. Então, ao longo assim, de 5 sábados, 5 tardes de sábado, nós montamos a minha tese, a minha dissertação de mestrado. E no dia 31 de março, uma data aí famosa na história do Brasil, né, porque teve o golpe, eu chamo isso lá como queira, né, eu defendi meu mestrado. Se fosse no dia seguinte, meus créditos iam caducar. Caramba. 5 anos. Mas foi tranquilo. Às vezes alguém me pergunta, pessoal, dá para fazer mestrado trabalhando, aluno especial? Eu falei assim, olha, então vou te dizer o seguinte, eu fiz o meu mestrado trabalhando, né, 8 horas por dia, 5 dias por semana, e no período eu me casei e tive 2 filhos. Então é possível fazer mestrado trabalhando. Ué? E fiz tudo certinho, não é? Nem meu casamento, a minha família, que, claro, era a prioridade, nem meu empregador e nem a COP, né? Ficou e eu fiquei em débito, né, com eles, né? Não deixou Mas ninguém desamparado aí. organizada, disciplinada, com objetivos assim, bem definidos, motivado, né? Aí você consegue encaixar tudo. Muito bom. Excelente história, boas histórias aí para contar e para a gente conhecer um pouquinho dessa sua trajetória. E aí, então, você voltou ao Canadá, né, depois desse congresso, desse encontro aí sobre xisto, você voltou ao Canadá para fazer o seu doutorado, e lá passou 4 anos, 5 anos, né, que você comentou. Vamos voltar um pouquinho, então, que tem a Vamos lá. questão Quando eu voltei do Canadá, porque eu fui numa viagem de 2 semanas, e isso, devido ao prazo, chamava-se missão. Se você ia numa reunião, né, fosse em qualquer lugar do mundo, ficava 2, 3 dias, era uma viagem. Mais de 10 dias já se chamava uma missão. Então, eu fui por 2 semanas. Né? E lá, claro, eu apresentei o nosso projeto, né? Fiz 2 grandes reuniões, cada uma de 2 horas, com o pessoal técnico, os professores, e fiquei conhecendo o meu contato, que naquela época era por carta.
não tinha e-mail, né? Então, o namoro todo ocorreu por via epistolar, né? Vai, vem a carta e tal. Foi assim que nós nos aproximamos ao ponto de justificar um contato pessoal, né? O noivo foi conhecer a noiva. Já iam se casar, né? Já iam se casar. Mas naquelas 2 semanas, eu sou honesto em dizer que eu não sei quem fez a sugestão. Como é que nasceu a ideia do doutorado? Mas nós, né, nós ambos vislumbramos, olha, você está terminando o mestrado, podemos continuar uma interação por meio de um doutorado. E aí eu passei a cubar a cidade, né, a moradia e tal. Eu estava casado, eu tinha dois filhos, né? E voltei para o Brasil, na época pela Panam, né, que vocês nunca ouviram falar, talvez. Não mesmo. E pensando, né, como é que vai ser isso quando eu aterrissar no Brasil, né? Porque, é claro, eu vou convencer a Petrobras desse projeto, né? Ficar 2 anos lá, não era mais do que isso. Mas eu jamais iria convencer a Cláudia, né? Acho que ela deve estar me ouvindo aqui na outra sala. Eu pensei, como é que vai ser, né? Convencer a família, né? Claro que eu tinha que convencer a família, porque senão não iria. Aí o voo aterrissou e tal, comecei a conversar, não é? E 2 anos depois de muita conversa, eu convenci a Cláudia e não convenci a Petrobras. Puxa vida. Contra todas as expectativas que eu tinha, né? Foi difícil acertar com a Cláudia, né? E eu jamais teria ido sem o aval dela. Mas o tempo e conversa, e sem pressa, ela deu ok, e a Petrobras não. Aí aconteceu um grande momento na minha vida profissional, né? Porque como a Petrobras não incluía o meu pedido no projeto de desenvolvimento de recursos humanos meu para o ano seguinte, até em outubro, você propunha tudo que você queria ir no ano seguinte. Imagina, você tinha que propor os congressos, cursos, né? E em novembro saía a aprovação. Aí passaram-se 2 anos e eu vi que naquele mato não ia sair coelho. Aí eu peguei meu currículo, meu histórico, pus embaixo do braço, fui lá no CNPq, no Rio de Janeiro. Eu estava em São Mateus do Sul na época, né? Lá no Flamengo, e subi lá o elevador e dei entrada no pedido de bolsa. Perguntar não ofende. Isso em fevereiro de 90. No ENEMP do ano anterior, de 89, que foi em São Carlos, eu encontrei com o professor Santana, César Santana, né? Naquele encontrinho de encontro sobre escoamento e esporose, ele falou: Lisboa, nós estamos com processo seletivo aberto. E ele sabia da minha, né, do interesse em fazer alguma coisa no exterior e tal. Ele falou: por que você não se candidata? Né? Você vai poder, então, fazer seu doutorado. Eu cheguei lá na SIX, coloquei meu currículo, meu histórico. Naquela época, os concursos eram assim, era por correspondência. Mandei para a FEC, né? Tirei daquilo da cabeça, claro. Né? Mas em fevereiro eu entrei com pedido de bolsa, aí era sério, né? No CNPq. Passou-se o primeiro semestre. Dia 28 de junho, saiu a aprovação da minha bolsa para o programa de doutorado, contra todas as expectativas. Por quê? Porque eu já tinha 35 anos.
e sabia-se que era uma data limite, né? Porque eu não queria mandar velho para fazer doutorado, porque era menos tempo depois de ele atuar na volta. E eu não tinha vínculo, eu não era de nenhuma universidade. Quer dizer, esse malandro aí vai ficar lá, né? E aí a bolsa foi concedida. Eu falei assim, gente, é minha última oportunidade. E aí eu aceitei, o que me obrigou, claro, a pedir demissão da Petrobras. Então, imagine só, né, em julho de 90, eu era professor sênior da maior, professor não, engenheiro sênior da maior empresa de engenharia química do Brasil, morava numa casa de 360 metros quadrados, num terreno de 2.000 metros quadrados, numa cidadezinha maneira do Sul Maravilha, né? 2 carros na garagem, família, mulher, 2 filhos, tudo certinho. E em agosto eu não tinha mais nada disso, né? E era bolsista do CNPq. Caramba! E a coragem para fazer tudo isso, hein? Pois isso que eu falei no início, né? Que foi um momento assim fantástico, né? Fantástico, né? Mas deu tudo tão certo, deu tudo tão certo. Todos os imponderáveis foram conhecidos e trabalharam a favor, né? Caso numa empreitada dessa, você não sabe o que vai acontecer, se a criança vai gostar da escola, se a mulher vai gostar da comida, se nada. E você também, né? E tanto que eu fui ficando, né? Quer dizer, a coisa que eu tinha 4 anos e 4 anos e meio de bolsa, e eu fiquei 5 anos e 8 meses. Dizem que quem mexe com bicho, né, de zoológico e tal, sabe que os bichos não reproduzem facilmente no cativeiro, porque não estão no seu habitat. Como eu reproduzi lá, é que eu estava, não é? Eu estava bem adaptado. Estava bem adaptado, né? Então a Muito Carolzinha nasceu, trouxe uma canadense, né? Ela nasceu no meio da jornada, né? Eu costumo dizer que eu tenho 4 filhos, mas o terceiro, que teria se chamado, né, Patrícia ou Daniel, ficou na Petrobras, né? Porque eu casei em 83, em 84 nasceu a Alice, 86 nasceu o Eduardo, 88 ia nascer a Patrícia ou o Daniel, né? Mas aí estava nessa confusão de vai, não vai, vai, não vai. Eu não ia ter um filho um mês antes de ir para o Canadá, é muito menos um mês depois de estar lá, né? Então, não nasceu. Só foi nascer mais na frente, né? 1 ano e meio depois que a gente já estava lá, adaptado e tal. Aí nasceu a Carol, Tá certo. que hoje está com 31, a mais velha está com 40, né? E o menino do meio está com 37. O pessoal já crescido, né? É uma fase boa, viu? Fase boa. Fase boa. É sensação do dever cumprido, mas a gente vai explorar isso um pouquinho mais adiante. E aí você volta para a FEC, né? Aquele contato com o César produz, né, o resultado, você volta para a FEC e aí o resto é história, né, Lisboa? Aí foram esses anos aí que eu chamaria de maravilhosos, né? De continuar a exercer uma profissão, né? Para mim não houve assim uma quebra. Eu fiz várias coisas na Petrobras, eu fui engenheiro de processo, fui pesquisador de laboratório, fui pesquisador de planta piloto, fui engenheiro de acompanhamento, fui mexer com segurança também, né? Controle de qualidade, uma experiência muito ampla aí. E quando eu vim para cá, para cá, né, bem entendido, né? Eu estou falando de Leopoldina, né? Vamos pegar lá também.
quando eu vim para o Brasil, ou para a FEC, vamos dizer, eu continuei a viver esse mundo dentro da sala de aula. Eu nunca me vi como um professor daqueles que eu tive no início do meu curso na escola de Química. Eu sempre me coloquei numa posição de coordenador de projeto. E sempre falo para os alunos, olha, no início, né, de cada disciplina, essa disciplina é o quê? 751? Tá bom. Eu pergunto, o que é? O que é o MECA mesmo? Ah, é 751, tá bom. Mas eu não sou professor de 751. Eu sou professor de engenharia de processo. Então, eu vou ensinar engenharia de processo por meio de 751. E aí você tira 751, põe 852, põe 641, põe 401, põe o que for. E isso é o que eu gosto. Eu continuei sendo engenheiro de processo de uma outra forma, né? E poder elaborar os trabalhos, né, que eu chamo de memorandos. Nossa, era pura diversão, né? E poder corrigir também. E você já tocou aí no assunto de uma próxima pergunta, né? A gente hoje, o curso chama Engenharia Química, mas você fala muito Engenharia de Processos. Por que essa diferença? Que diferença que você vê nessas duas denominações? Eu prefiro, não tem nada contra a engenharia química, mas eu acho que engenharia de processo dá uma maior ênfase ao que nós somos, não é? Porque o que é a vida de engenheiro químico? Não é? Ele vai lidar com uma integração de tanques de armazenamento, vasos de pressão, tubulações, bombas, compressores, trocador de calor, reatores, separadores. Isso tudo ali com controle, com avaliação econômica, segurança, né? Cuidado com o meio ambiente. Ou seja, nós lidamos com processos. Né? Há 20 anos, agora eu não faço mais isso, eu dizia assim, quando eu tiver a minha escola, na porta vai ter... Eu desenhava um processo, né? Assim, é simples. E dizia, todos os processos que eu conheço de engenharia química são assim representados. Pode ter mais do que um torrador de calor, pode ter 4, 5 torres de separação, mas é isso aí. Então, a gente tem que entender, aprender, né, reconhecer esses equipamentos, aprender a projetá-los, operá-los, mantê-los. E eles funcionam de uma forma integrada. É um processo. Não adianta você saber de bomba só se você não souber a relação que existe entre o equipamento anterior e essa bomba. Que essa bomba pode começar a captar por um problema que está a montante dela. Não adianta você saber só da bomba. Ela está integrada no sistema. Por isso que eu gosto de enfatizar, né? Na Petrobras, na minha tarjeta, tinha engenheiro de processamento 1. Eu achava estranho, né? Porque eu era engenheiro químico, né? Eu não conseguia, eu não estava ainda familiarizado com essa coisa. Depois, engenheiro de processamento 2, engenheiro de processamento 3. Né? Então, o curso de engenharia de processamento, o nosso departamento de engenharia de processo. Né? É verdade, é verdade. E engenharia química fica uma coisa assim, meio indefinida. Né? Claro. Eu acho mais restritiva, né? Porque parece que tudo tem química, tudo tem alguma química no meio, e às vezes não, né? Você vê num processo de refino de petróleo, a menos lucraticamente, você não tem reação química acontecendo, apesar de que é importante conhecer a química, ponto de ebulição, enfim, outras propriedades químicas dos componentes, mas você não tem uma reação química até você chegar no craqueamento. Então,
é estranho, engenharia química parece mais restritivo do que engenharia de processos. Engenharia de processo é uma coisa mais ampla, né? Então, acho que, nesse sentido, eu concordo com você. Eu acho que engenharia de processos é mais interessante, apesar do nome da profissão e do curso ser engenharia química, e, né, dia 20 de setembro, dia do engenheiro químico, não do engenheiro, É, mas é uma discussão interessante aí para a gente ter. E aí, Lisboa, fazendo um apanhado desses 45 anos de carreira como engenheiro, engenheiro de processos, o que você viu de mais significativo na engenharia todos esses anos da sua carreira? se aquela outra pergunta foi fácil responder, essa é mais difícil, né? Aqui não tem Porque perguntas fáceis, não. porque a resposta ela está muito pulverizada, né? E cada ano que passou na minha vida, vamos dizer, em todas as empresas, entre aspas, que eu trabalhei, notadamente a Petrobras no Sempre, depois o Departamento Industrial, né, o tempo que eu passei na COP também, o tempo que eu passei na Universidade de British Columbia, que para mim eu estava, tanto a minha dissertação de mestrado, quanto a minha tese de doutorado, foram serviços técnicos para a Petrobras, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu estava trabalhando, né? Eu não estava construindo um paper, nada disso. Eu estava respondendo uma pergunta, um anseio de uma empresa que precisava de uma resposta, que receberia de bom grado, né, uma análise, uma sugestão, uma solução que pudesse existir, né? Claro que, pelo fato de eu ter ficado esses últimos anos, né, a maioria dos meus anos de trabalho na escola, e foram os últimos, eles pesam bastante, né? Então, a minha atividade na universidade, seja como na graduação, na pós-graduação, na extensão, né? Eu trato as três de uma mesma forma, né? A mesma abordagem, que às vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa mais orientada para... eu não me julgo assim, e não me limito assim, né? Quer dizer, a minha atuação na pós-graduação dá com a mesma dedicação e com a mesma recompensa, eu diria, que foi na pós-graduação, que foi na graduação. E na extensão também acompanha, né? A minha atuação na extensão começou de uma maneira um pouco bizarra, né? Por 12 anos, eu mantive um curso de engenharia, de inglês para engenheiros químicos. Talvez poucas pessoas saibam disso. Esse curso existiu, era um curso de extensão do negócio lá de inglês, como é que chama? Do CEL, né? Teve que existir no CEL, né? Porque era de inglês. Módulo 1, 2, 3 e 4, eram 4 anos. Então, eu tinha 2 turmas que funcionavam, uma segunda e quarta, outra terça e quinta, de 11h30 a 12h30. Todo dia eu ia para a sala 12 e trabalhava com um grupo durante 2 anos. E não parávamos nas férias. Quem estava aqui, a gente continuava. E foi uma atividade de extensão para mim, foi espetacular, foi um momento assim bem singular, né? E very rewarding, em inglês. Legal. Depois eu parei por vários motivos, Uhum. mas gostaria de retornar uma vez. Esse meu último semestre, eu acho que eu devo até um agradecimento a você, você não vai nem saber por quê, mas eu vou agradecer, né? Que eu falei assim, puxa, vai ser meu último semestre aqui. Eu gostaria de pegar uma coisa assim que fosse, né? E fazia anos que eu não dava 852. Eu pedia lá na lista, né? Mas você sabe que eu podia preencher os buracos, né? Caso ficavam existindo.
da Sempre foi nosso distribuição. Coringa. Sempre foi nosso Coringa. E na hora que eu vi, que eu pensei, puxa, me deram 852. Eu saí pulando, né? Falei assim, acho que o Supino tem o dedo dele nisso aqui, porque ele sabe que eu ficaria satisfeito, né? E você vê como é que é a providência divina, né? Lá pelo meio do semestre, a professora Liliane teve que parar o curso dela da pós. Para quem foi o curso? O professor que foi outro prêmio também, né? Porque eu fiquei sem carga na pós. E não foi uma decisão minha, foi porque eu já estava com a disciplina da graduação, já estava com aquela coisa lá de uma disciplina por ano na pós, né? Já tinha garantia disso. Aí eu fiquei com duas, que 260, né? Uma disciplina que, sei lá, estava dei pela 20ª vez, aí, né? Um assunto que eu adoro, que é métodos numéricos, com o enfoque que pode ser dado na pós-graduação, né? Então, foi muito gratificante. Enfim, são momentos assim de muita realização, né? Na pós-graduação, teve um momento também interessante que a Petrobras instituiu um prêmio, né? Prêmio Petrobras de Tecnologia. E eu não gosto muito de concorrer, né? Esse é um outro assunto, mas, enfim. Mas eu tenho pessoas que precisam de ser reconhecidas, que trabalham comigo. Então, no caso, o Manuel estava trabalhando com um projeto lá da Replan, que era melhorar a condição do coque. O coque é engraçado, o processo é coqueamento retardado. Então, você acha que é um processo para produzir coque, né? Não, o coque é para evitar o coque. o resíduo. Era dado assim, até a pessoa vai pagar para pôr o coque no trem e tirar de lá. Mas ele trabalhou com coque. E aí eu falei assim, olha, vai ter esse prêmio aí, quem sabe a gente manda alguma coisa e tal. Então formatamos lá o que ele estava fazendo. E ele concorreu com 23 projetos e tirou o primeiro lugar. Que legal, que E aí legal. você vê que a instituição de ensino ela pode fazer coisas que são de interesse da empresa, né? Ali não tinha julgamento de CNPq, de CAPES, de nada. Ali era uma empresa que estava julgando. E era claro que o critério era a possibilidade de aproveitamento daquele trabalho. Então, foi um momento marcante também na minha vida, né, em termos aí de pós-graduação. Muito bom, muito legal. E Lisboa, você falou que você não gosta de prêmio, e eu lembro disso, né? Relutantemente, você É, concorreu ao prêmio de graduação e recebeu, né, o prêmio de graduação. E você já comentou aqui com a gente que a sua dedicação, você se dedicou a todas as áreas com o mesmo afinco. Eu queria saber, né, o que te fez se dedicar tanto a essa área da graduação e te levou, né, ao prêmio de graduação. sim. Vamos dizer, é notório, né, que eu tenho uma participação maior na graduação, mas unicamente devido à oportunidade existente. Por que eu não tive a mesma contribuição na pós? Porque eu não vejo, vou dizer uma coisa complicada, né? Eu não vejo por que uma faculdade de engenharia química produzir papers para o Chemical Engineering Science. Eu sou contra isso. Então, eu nunca me dediquei a produzir um paper. E isso aí, você extrapola essa frase, né? Me dedicar a produzir um paper para o Chemical Engineering Science, e o nome da revista é muito interessante, e quem conhece inglês sabe que Chemical Engineering entra como adjetivo, não é o substantivo da frase. Quer dizer, é uma revista de ciência, e uma instituição
de Engenharia não é uma instituição que deve se dedicar à ciência. Então, eu estou numa instituição de ensino e pesquisa, que na parte de pesquisa se vangloria de produzir ciência. E eu acho que ela não deve fazer ciência. Ela deve fazer desenvolvimento de tecnologia. E por que não faz desenvolvimento de tecnologia? Porque falta mão de obra. Então, o caminho das coisas, nós temos que acertar a graduação e, naturalmente, no final do acerto da graduação, nós teremos acertado a pós-graduação. Não sei se você vai lembrar, mas numa das últimas reuniões da congregação da faculdade, eu ouvi pela primeira vez o mavioso termo pesquisa profissional. Pesquisa profissional chama-se desenvolvimento de tecnologia. Mas as coisas começam assim. Uhum. Temos que fazer pesquisa profissional. Quer dizer, parece que não estão fazendo, né? A tal da pesquisa que se faz não é para uso profissional. Então, essa discussão que ela demanda tempo para amadurecer, não é? Vários workshops e tal, a semelhança do que houve na evolução lá da estrutura curricular na graduação, eu vejo com muita alegria. Isso vai ter que trazer a pós-graduação também. Concordo. Vamos mudar o nosso cliente. O nosso cliente vai deixar de ser a Chemical Engineering Science, né, que estou usando um nome que representa um monte de coisa, para ser um trabalho com a empresa. E trabalho com a empresa é um trabalho feito com sigilo, não tem saída. Para você ser útil em desenvolvimento de tecnologia, bico fechado. Uhum. E não tem problema nenhum trabalhar assim. Eu concordo com você, eu acho que a gente está transitando, né? Eu acho que, na verdade, não é excluir uma, mas é ampliar a gama de trabalho, né? Então, atender também agora ao desenvolvimento de tecnologia, através aí de mestrado profissional, coisa parecida, né? Mas da pós-graduação profissional, voltada à empresa, voltada ao setor produtivo. Eu acho que isso a gente amplia a área de atuação da engenharia química. E concordo, eu acho que eu também estou muito contente com essa intenção da FEC em seguir por esse caminho. Muito bom. Lisboa, agora saindo um pouco da profissão, do profissional. Quem é o Lisboa, além do professor Lisboa? Quem é a pessoa Lisboa? Muito bem. Bom, uns dados biográficos, né, para introduzir o assunto, né, para depois responder efetivamente a pergunta, né? Eu sou carioca e nasci em Botafogo, portanto sou botafoguense, que está em primeiro lugar no Brasileirão, novamente. Na data de hoje, tá no primeiro lugar. Vamos ver como é que vai terminar esse Brasileirão. Fomos campeões do primeiro turno do ano passado, fomos no primeiro turno desse ano também, né? Mas nasci em berço de ouro, não no sentido restrito da palavra, né? Mas tive dentro de casa um pai, uma mãe, 3 irmãos, né? Tudo assim, diferença de 1 ano, 2 meninos, 2 meninas, que me ensinaram muito sobre convivência humana, né? Nós somos muito diferentes e isso me ajudou muito, né? Muitos conflitos, mas me ajudou muito. O mais velho faleceu recentemente, as 2 meninas ainda estão aí comigo, né? Com 28 anos eu me casei com a Cláudia, um relacionamento de 43 anos, né? 41 casados. Enfim, estou me preparando para a aposentadoria, né? Foi há 2 anos resolvemos dar essa guinada na vida por conta de
muitos ingredientes que estavam na feijoada. Então, resolvemos que, em 1º de julho desse ano, nós estaríamos morando já em Leopoldina, o que está ocorrendo, e preparando a nossa aposentadoria. A Cláudia já se aposentou no passado, e eu estou zerando aí as licenças-prêmio e férias para me aposentar no final do ano. Bom, a respeito da pessoa Lisboa, né, que está por trás até do profissional Lisboa, eu acredito que todo ser humano, quando tem 3 anos de idade, para alguns 4, para alguns 5, mas começa lá. Ele já começa a responder quem ele vai ser, no sentido mais importante que existe em cada ser humano. Quem você vai ser? Né? Já aparecem opções, tanto que no jardim de infância já tinha aquele cara, né, mau elemento, já tinha aquele cara, pô, cara legal, tal. Começa aí. Não existem códigos ainda. Ninguém nessa idade sabe de religião, sabe de filosofia de vida, né? Tem muito pouca coisa, mas já tem uma força interna definindo e exigindo que opções sejam feitas. Né? Então, desde cedo, eu me orientei para ser o que eu sou hoje. E fiz opções corretas ao longo da vida. Fui sedimentando essas opções, e todas elas em termos de valores, né? Opções difíceis, muito difíceis. Perdi muitos amigos, pessoas que eram amigas minhas, né? Assim, de ficar junto o dia inteiro, em determinado momento, ó, não dá. Né? Não vai dar porque o meu caminho é esse aqui, ó. Você está querendo outras propostas. É claro que não existiu nunca essa clareza, principalmente quando você é criança. Mas, por exemplo, a turma com quem eu andava no meu primeiro Rio de Janeiro, até 11 anos, nós éramos... Né? Eu morava num prédio com 8 apartamentos por andar, 10 andares. E todo mundo ali que mudou para lá, mudou recém-casado. Então, nós éramos uma turma enorme. E éramos muito unidos. Eu fui para Brasília, voltei 6 anos depois. Voltei com 18 anos. Não deu mais liga. Eu fui lá, porque eu não estava morando mais lá, estava morando com a minha avó e tal. Fui lá encontrar o fulano, não deu mais. E eu tive que fazer uma opção, ou eles ou o meu caminho. Vou dizer também uma coisa, né, já que eu tomei 3 cervejas aqui durante o bate-papo, né? Não, é verdade, viu? Que fique gravado. Quando eu tinha... Ó, o copo está quase vazio aqui. Copo de água. Com 15, 17 anos, eu tive... como eu tive uma infância assim, privilegiada, né? Tive um berço muito bom, meus avós maternos, paternos. Né? Eu já me sentia como uma obrigação, não assim, né, mas muito natural, de render. Então, eu ficava satisfeito em ser um bom filho. Eu ficava satisfeito em ser um bom neto para o meu avô. Né? Meu avô saía de Leopoldina e ia para o Rio, ele gostava de circo, eu ia com ele no circo. O outro gostava de ir no Museu de História Nacional, eu ia com ele. Sabe? Então, houve assim uma alegria, né, de viver em comunidades assim que funcionam,
né, de família, tenho um senso de família assim, muito privilegiado, né? Com 15, bom, eu, em decorrência disso, né, eu fui sempre um aluno muito bom, fui o melhor caderneta escolar de Brasília, na época que eu estava lá no Colégio Dom Bosco, fui, tirei na área do esporte, né, ganhei vários campeonatos de futebol, lutava judô, fui primeiro ou segundo lugar no Campeonato Carioca de 67, de judô e tal. Quer dizer, e com isso, a vida me parecia assim um campo de coisas que eu podia conquistar. O que eu quisesse, eu poderia ser. E aí veio uma opção, não é? Isso que eu queria chegar desde o início, né? Com 15, 17 anos, eu fiz uma opção muito importante. Eu fui apresentado, maneira de dizer, a possibilidade de, com 50, 60 anos, ser bilionário. Aquilo me parecia uma coisa factível, porque eu tinha contato no Rio de Janeiro com milionários. Pessoas assim que tinham dinheiro a rodo. Né? Quer dizer, eu tinha acesso ao que é ser rico, muito rico. E eu falava assim, puxa, se eu quiser, posso ser assim. Posso ter esse carro, essa casa, né, casa de Búzios. Vamos dizer, estar ganhando hoje R$ 500 mil. Mas o meu caminho não era esse. Aquelas coisas da essência do ser, de onde saem as nossas decisões mais importantes, me dizia assim, ou você vai para lá, você vai ganhar 500, 600 mil com 50 anos, ou você continua o seu caminho. E eu continuei o meu caminho. E hoje é engraçado, eu vou fazer 70 anos, né, daqui a um mês e meio, e eu vejo o quanto teria sido possível, não estou dizendo fácil, estar ganhando hoje 500, 600 mil. Porque eu tenho colegas da época com muito menos V0 que eu, na época, que ganham 500, 600 mil. E não ganharam roubando, nada não. É simplesmente um foco, não é? E como fez bem para mim ao longo da minha vida, quando eu olho, ter feito essa opção. Quer dizer, viver uma vida, não sou pobre, né? Porque seria hipocrisia dizer isso, né? Mas viver, ter uma vida com medida. Não é? Eu tenho tudo que eu preciso. Eu digo para as pessoas, aí vou me contradizer, eu digo que eu sou milionário, porque uma definição de milionário é você não precisa se preocupar e ir num supermercado, se tem dinheiro no banco para poder pagar a conta do supermercado, entende? Nunca tive essa preocupação. Desde que eu comecei a ganhar meu primeiro salário da Petrobras, porque a minha vida é uma vida simples. Eu vivo bem com essa vida. Né? E isso norteou a minha carreira. Talvez eu não estivesse aqui nessa entrevista se tivesse uma lida. São duas letras, né? Com o GG, que é a grana e a glória. Quer dizer, eu não vou dizer que tenho ojeriza a grana e a glória, mas eu procuro manter distância. E me fez muito bem na minha carreira, como ser humano, e teve consequências na minha vida profissional. Certamente eu não estaria na Unicamp, não é? Esses anos todos, se o meu objetivo fosse maximizar o GG. Um fato que demonstra claramente isso, né, que você deve saber, o meu salário
hoje é o mesmo que eu recebia há 28 anos. Então, que bom foi poder ter passado. No meu caso, não estou dizendo que todo mundo deve fazer isso, nada disso. Mas, no meu caso, não é, eu estou me aposentando com salário de professor júnior, né, não sei o nome lá, MS1, MS2. Né? E vivi muito bem. Vivi muito bem, fui um bom profissional, fui um bom pai, um bom colega de trabalho, né, tenho um bom participante da sociedade. Então, esse é o Lisboa, né? Mas eu estou falando de mim como um exemplo de uma pessoa que resolveu seguir um caminho que é esse, né? Dar valor às coisas que, no fim, vão trazer mais felicidade na vida, não tem dúvida nenhuma, né? É verdade. Então, era isso que eu ia te perguntar. Se você é feliz com essa escolha que você fez, eu acho que você já deixou bem claro que você é absolutamente feliz com a escolha que você fez. Lisboa, para a gente concluir, 2 perguntas para o futuro. Primeiro, o que você vê no futuro da nossa faculdade, da engenharia química, né, nessa próxima jornada que a gente está embarcando aqui? E depois, o que o Lisboa vai fazer com essa tão merecida aposentadoria? Tá certo. Bom, as pessoas dizem que eu vejo o mundo cor-de-rosa, né? Talvez É, fruto do caminho é que eu verdade, escolhi, é né? verdade. Eu sou otimista e por ser otimista, eu trabalho para que esse mundo aconteça, né? Então, eu vejo tanto a engenharia química e a FEC, e aí eu vou dizer mais a FEC, porque a gente tem mais proximidade em fazer alguma coisa, né? A FEC. A engenharia química vai continuar o seu caminho glorioso, né? Vai passar por várias fases aí, como atravessou a fase lá do carvão, depois a fase do petróleo, depois a fase dos combustíveis, dos biocombustíveis, né? Agora, esse período aí de transição energética, todo congresso agora tem que ser sobre isso. Vai ter um congresso agora em outubro que o assunto é transição energética, formação do engenheiro para a transição energética. Né? E ela tem um futuro garantido, é um assunto que vai além das suas fronteiras, né? Ou seja, ela faz interface com várias outras engenharias e várias outras, vamos dizer, centros de conhecimento, né? Como a biologia, a física, a química. A FEC, ela, a meu ver, e essa é uma das razões por eu estar aqui, né? Nem eu chutei a FEC, nem a FEC me chutou, né? Então, exageradamente, isso denota para mim que as coisas evoluíram numa boa direção. Estão evoluindo, a meu ver, numa boa direção. Houve um salto, né, com essa nova, o Fernando não gosta de falar grade, né, mas eu sempre tenho que pensar que palavra que eu vou usar, né? Estrutura. Pode chamar de estrutura melhor. Estrutura curricular, né, que eu fiquei impressionado, eu garantia que a congregação não ia aprovar, né? Tem um longo caminho aí para ela ser sedimentada e tal. Então, isso também, o futuro é brilhante, não, acho que não tem caminho de volta. Em parte também porque eu vejo o mundo, né? Eu vejo o mundo. Eu costumo dizer, você sabe isso, que toda sexta-feira eu tomo um vinho com a Cláudia, porque a FEC, ou alguém da FEC, né, tomou uma decisão dessa linha, que eu acho correta. Né? Os vinhos continuarão a ser abertos Assim toda esperamos. sexta-feira. Né? Bom, eu estou há um mês, né, já fechou 2, né, porque é desde 1º de julho, mas eu passei 2 semanas lá em Campinas, que eu estou aposentado, de fato.
não é? E nunca tive tanta atividade assim. E nunca tive tanto desafio de coisas para fazer, né? Eu estou terminando umas reformas na casa lá, e uma das últimas foi que eu abri novas tomadas, né? Porque a casa de 1990 tinha uma tomada por cômodo, para ligar o rádio de válvula que existia na época, só, né? Porque não tinha televisão. Então, pelo menos agora, cada cômodo tem 3, 4 tomadas, então foram feitos rasgos. E aí eu trabalhei de ajudante de pedreiro, né? Ele fazia o buraco lá, a gente colocava o conduíte, aí ele colocava a caixinha, colocava a massa e tal. Fizemos isso em 7 cômodos, né? Depois eu comprei o fio e fiquei passando fio. Olha aí. Montando as tomadas, montando as luminárias, montando os interruptores, né? Até a Cláudia, mas isso é tão fácil de fazer. Você está vendo? Não é? Então, como eu estava à toa, né? Eu falei assim, vou cuidar disso aqui, já está pronto. Semana passada veio o pessoal da Claro para instalar os pontos, né? As TV Box e internet, deu tudo certo, mas aí você tem que discutir com a pessoa se vai ser cabo, se vai ser Wi-Fi, se vai ser aqui, se vai ser lá e tal. E agora nós estamos vendo a pintura também, se eu e a Cláudia vamos pintar a casa, se o pintor vai pintar a casa e tal. Então tem muita atividade, ainda não deu para chegar e falar assim, o que eu vou fazer? Por enquanto, o fazer está chegando antes da minha escolha, né? Então, amanhã eu já estou com a agenda cheia, não tenho que ficar pensando, né? Bom, eu acho que eu não vou ter uma atividade assim, institucionalizada como tinha na frente, que, né, não há essa possibilidade. Mas eu nunca fiquei sem fazer coisas em Leopoldina. Assim como nunca fiquei sem fazer coisas em Campinas ou onde eu tenha morado, fora de trabalho, né? Então, não sei. Daqui a um ano eu vou poder te responder o que eu fiz de hoje até daqui a um ano, né? Fazer um registro. Podemos resumir, então, que agora o plano do professor Lisboa é efetivamente estar aposentado, viver agora dedicado absolutamente à família, sendo que Sim. o dever cumprido aqui em Campinas. Com certeza. Maravilha. Bom, Lisboa, obrigado. Vou fazer agora o encerramento da nossa conversa. Então, nessa data tão especial do Dia do Engenheiro Químico, eu conversei com o professor Antônio Carlos Luz Lisboa, um dos nossos professores mais dedicados e que agora está se despedindo da FEC para seguir seus projetos pessoais e cuidar da família. É muito gratificante para mim, que fui aluno, colega de trabalho, colega de parede, né, Lisboa, já que a gente estava ali do lado no DEPRO, como os colegas de coordenação de curso, né, o Lisboa foi coordenador, eu fui associado, e é muito gratificante para mim ter sido testemunha de todo esse período da sua atuação. Lisboa, muito obrigado, não apenas por essa entrevista, mas por tudo que você nos trouxe e por tudo que você representa para a FEC. Desejo uma excelente aposentadoria, que você esteja sempre disponível e que a gente sempre possa convidar aí, marcar aquele nosso cafezinho quando você estiver aqui em Campinas, se é que você vai estar aqui em Campinas, mas toda vez que a gente tomar um cafezinho eu vou lembrar de você, tenha certeza disso. Obrigado, Lisboa. Eu que agradeço aí a iniciativa, o convite, a você, Rafael, a você, Beatriz. Estarei sempre às ordens aí para essa discussão aí, que certamente pode ser útil para muitas pessoas, né? E estou aí. Obrigado, Lisboa. Muito obrigado por ter ouvido o FECcast. Fique ligado para os próximos episódios.